Fala, meus amigos, vamos aqui iniciar a nossa análise de fechamento do pregão. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Nessa análise vou falar aqui dessa leve alta do Ibovespa de 0,15%, deixando ali um padrão dos candles chamado de estrela cadente. Vou falar mais a respeito nessa análise. Só que além do Ibovespa, eu vou abordar aqui o mini índice, o mini dólar, PETR4, Vale 3, B3SA3, RECV3, MRV3, Bradesco, BBDC4, CSNA3, PETS, BIF3 e ABEV3 são os ativos que eu vou abordar nessa análise de fechamento do pregão. Então fica comigo aí até o final, lembre-se de deixar seu like, seu joinha se essa análise foi útil para você. E se você quiser que eu analise outros ativos que não estão nessa análise, coloca aqui embaixo nos comentários, lembrando sempre da prioridade. Primeiro, a gente prioriza atender o pedido de quem mandou pelo aplicativo DV Invest. Segundo, quem é membro do canal. Terceiro, quem é inscrito no canal gratuitamente. E depois, quem não está inscrito no canal. Então, se seu pedido não está sendo atendido e você não está inscrito no canal, se inscreve aí no canal, se tornar membro, vai aumentar a chance de ser atendido o seu pedido. Então vamos lá, vamos rodar a vinheta e na sequência a gente começa a análise. Você já deixa seu like, seu joinha, agradeço demais. Então vamos lá, e o Bovespa terminou o dia com alta de 0,15%, terceira alta consecutiva. Fazia tempo que isso não acontecia, se a gente olhar aqui para esse movimento inteiro de baixo, uma alta, caiu na sequência, uma alta, caiu na sequência, uma alta, caiu na sequência. Então a outra alta aqui caiu na sequência, agora 3 altas consecutivas já é uma luz no final do túnel. Não dá para se dizer que ainda não é um trem, né? Porque o pregão de hoje, lembrando, o Ibov está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, gráfico diário aqui. E uma das características da tendência de baixa é respeitar a resistência e romper os suportes. O que aconteceu no pregão de hoje? Respeitou as resistências. Média móvel de 10 períodos foi respeitada, não fechou acima. Região aqui de fundo anterior por volta dos 120.760 pontos também foi respeitado, mas não gerou sinal de baixa. O que confirma esse padrão de baixa dos candles chamado de estrela cadente? Oscilação abaixo da mínima desse pregão, que foi de 120.156 pontos. Se o mercado amanhã oscila abaixo, é o primeiro sinal de confirmação, que aumenta a probabilidade de reverter um movimento de subida e entrar no movimento de baixa. Quem tiver interesse em saber mais sobre esse padrão de baixa, pesquisa aqui dentro do canal Estrela Cadente, ou Shooting Star. Vocês vão ver aí eu explicando, um vídeo curtinho, explicando aí o padrão, esse padrão de reversão dos candles. Então, nesse momento, nós temos o Ibov dentro do movimento de subida contra a sua tendência de baixa. Ficar atento aí para o próximo pregão. Olhando para o gráfico de 120 minutos, me dá a impressão que isso aqui é uma correção em ABC dessa subida, ou seja, que o caminho mais provável seria ter algo para cima. Vamos ver se confirma aí no próximo pregão. Apesar dessa perda de força aqui, tá? Vamos ver se confirma aí no próximo pregão. No mini índice, o dia está sendo de queda de 0,45%, vindo para fechar abaixo da média, mas olhando para o gráfico também de 120 minutos, parou aqui, ó, nessa região, ó, lá, botar até no de 60, ó, parou aqui, ó. Então, para o próximo pregão, em termos de buscar oportunidade de compra ou de venda de day trade, vai depender justamente, abriu subindo, foco em compra de day trade. Fundo ascendente, pivô de alta, ficaria focado mais em compra de day trade, pelo menos até buscar uma zona de resistência ali na faixa dos 123,225. Para vender, eu olharia um pouquinho mais para baixo dessa região aqui, ou seja, se gerar sinais de baixo no gráfico de 10 a 85 minutos para baixo da região de 121,965 a 121,780, eu focaria em venda. Se gerar sinal de alta acima desse nível de preço, se estiver caindo aqui de maneira fraca, gerar algum sinal de alta, focaria em compra. Então é isso que eu olharia num primeiro momento, além da questão de se abrir subindo. Indo aqui para o dólar, o dia de hoje está sendo de alta, o dólar tinha um sinal também parecido com algo semelhante à questão da estrela cadente do Ibovespa, bateu aqui, gerou a perda da mínima, então um sinal de baixa,
que significa que o dólar fez hoje? Ele gerou a confirmação desse padrão de baixa. Só que está subindo. Então significa dizer que começou fraco o movimento de queda. Bateu na média, que é um suporte, e voltou a subir. Característica de uma tendência de alta, respeitar níveis de suporte. Característica da tendência de baixa, respeitar nível de resistência. Ibovespa hoje bateu na média, não fechou acima. Dólar bateu na média e está fechando para cima, ou seja, força compradora. Então, para o dólar reverter essa sinalização de correção da tendência de baixa, de alta de curto prazo vista pelo gráfico diário, ele teria que superar essa máxima aqui, superar os 5.487. Olhando para um gráfico de 60 minutos, enquanto tiver aqui nessa região, se abrir caindo e passar a proporcionar sinal de baixa abaixo dessa região aqui, que vai ficar mais visível no gráfico de 30 minutos, ó. Se fizer algo aqui para baixo, gerar topo descendente aí para baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo dos 448, apoia um pouquinho mais a operação de venda. Por outro lado, abriu subindo, dá para olhar um pouquinho mais para compra, ser um pouquinho mais restritivo na questão de buscar mais fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos aí acima da região dos 466 e ficar atento, porque se bater aqui, ó, se vier subindo, bate aqui e gera um sinal de baixa, eu focaria em venda novamente. Tá? Se não conseguir romper essa região de resistência aqui do gráfico de 60 minutos dos 477,5 até os 487, focaria aí e não conseguir romper e gerar o sinal de baixa, aí eu focaria em venda no dólar. Passou, abriu subindo e continuou gerando fundo ascendente, sinalizações de alta acima ali da média, enfim, ficaria mais para compra de day trade no dólar. Visto que a sua tendência é de alta no gráfico diário, no gráfico semanal, enfim, está vindo para fechar acima dos 5.450, segue aí em uma região importante de resistência do gráfico semanal, mas sem gerar algo tão relevante para baixo. Na PTR4, o dia de hoje foi de alta de 1,59%, acelerou um pouco mais essa subida, então se afastou um pouco mais dessa região, chegou num momento importante, que é entre as médias, aquela região que operacionalmente não gosto muito de abrir posição aqui entre as médias, a não ser, por exemplo, se fosse buscar venda a favor da tendência, né, esse topo mais baixo do que esse aqui, e se gerar um topo mais baixo aqui, ó, do que foi esse anterior, por exemplo, fechando ali sexta-feira abaixo da média móvel, um fechamento do pregão abaixo dos 35,93, com nova mínima na segunda-feira, me chamaria atenção mais para uma venda de swing trade na PTR4. Apesar desse movimento aqui de subida para cima dessa região vermelha, esse movimento de subida para cima dessa região vermelha é um sinal de enfraquecimento da tendência de baixa. Mas para mudar realmente essa tendência, tem que romper essa máxima aqui. Para quebrar a estrutura de baixo, tem que romper os 37,94. Se vier para cima dos 37,05, já é um indício mais positivo. Assim, aumenta o sinal de enfraquecimento da tendência de baixa da PTR4. Para quem está comprado, tem a opção, vou colocar um stop abaixo da mínima desse pregão, vou sair dessa posição somente se fechar abaixo da média, era a nova mínima. São alternativas aí de condução da operação de compra em cima de Petro. Vale 3, alta no pregão de hoje, 0,9%, fechou acima da média. Isso aqui tudo para mim é ainda um processo de correção que ganhou um pouquinho mais de força, conseguiu superar essa máxima, conseguiu invadir a região do gap de baixa aqui, mas segue com resistência válida aí desde essa máxima aqui do 61,45 até o fechamento completo do gap em 61,87. Isso aqui é uma zona de resistência para Vale. Da mesma forma que eu comentei na Petro, se a Vale gerar algum sinal aqui de topo, ficaria um pouquinho mais voltado para a venda, mas tem que realmente confirmar aí um sinal de topo na Vale. Primeira forma seria oscilou abaixo da mínima do pregão de hoje, abrir uma venda com stop acima da máxima de hoje. Uma venda de swing trade. Se quiser ser um pouco, aguardar uma confirmação extra, fechamento abaixo dessa mínima com nova mínima, também seria outra alternativa de entrada nessa ação. Logo, aqui seria um dos pontos de colocar, por exemplo, um stop de proteção de lucro para quem está comprado no swing trade nesta ação. Depois disso, vou falar de B3CA3, queda de 1,34%. Sinal ruim de baixo, engolfo de baixo em dois candles aqui anteriores, apontando para poder vir mais para baixo a favor da tendência de baixo. Lembrando, o Kaique abriu uma posição de compra aqui de swing trade nessa ação, segunda vez que testa a região de fundos anteriores e não consegue ganhar força para cima. Então aumentou a chance de poder acionar o stop aí de uma compra de swing trade. Lembrando que se acionar esse stop, a gente vem aqui e fala qual for o percentual de perda na operação, quanto representa o capital total, além de você que está dentro do aplicativo DV Invest receber a notificação lá do encerramento da posição ou de alteração de stop, ou se bateu no objetivo.
tudo isso você também recebe lá dentro do aplicativo. Depois disso, eu vou falar de REC V3, que foi um destaque de alta, pelo menos até a hora que eu estava selecionando aqui. Como eu comecei a gravar no leilão de fechamento, pode ser que o leilão, a saída do leilão de fechamento mudou aqui quem foi o destaque de alta do Ibovespa e quem foi o destaque de baixa. Mas para mim, logo depois que entrou no leilão, quem era destaque de alta era a REC V3 e o destaque de baixa MRV3. Vou falar desses dois ativos. REC V3, qual a tendência desse papel no curto prazo? Se eu olho aqui para os últimos movimentos, os mais amplos, tendência de baixa. O que muda essa tendência de baixa no gráfico diário? Um retorno do preço para cima dessa máxima aqui, na faixa dos 20,19. Beleza. Médias alinhadas para baixo, semanal também caindo, mas gerou um forte candle. O que ele representa aqui? Representa um sinal de alta, uma formação de um fundo no gráfico diário, descendente, fechamento acima da média do fundo anterior. Opa, enfraqueceu essa tendência de baixa. Já abro uma compra aqui? Eu não abriria. Por quê? Por mais que ela dê certo, porque é contra a tendência e eu começo a ter alguns níveis de resistência importantes pela frente. Começa ali na região dos R$19, depois R$19,40 e mais acima a região dos R$19,84. Então aqui eu ainda não chama muita atenção, mas se você abriu compra, você tem a opção de colocar o stop abaixo do gap, por exemplo, ali logo abaixo do fechamento de ontem, 17,92, aqui assim, o stop da operação, pode botar aqui também, outra alternativa, tentando pegar um processo de recuperação, de mudança dessa tendência. O que me chama mais atenção para abrir uma compra em REC V3? Se essa ação, no mínimo, gerar algum sinal de alta, depois de tentar cair aqui, acima dessa região aqui, ó. No mínimo acima desse patamar ali na faixa dos 18,52. Outra alternativa, ela sobe, ela fura esse patamar, poxa, mas você não pegou esse movimento. Pois é um movimento que tem um risco maior. Se eu fizesse essa mesma tentativa aqui, ó, fechou acima da média, eu entrei comprando, não deu certo, porque a tendência é de baixa. Então, tem um risco maior na operação. Superou isso aqui, gerou sinalizações de alta na sequência para cima das médias, também focaria em compra no ativo. MRV3 é o que eu acabei de mencionar, né? Olha esse sinal como foi forte de alta também. Não evoluiu, na sequência já tivemos um movimento para baixo. Tentou subir de novo, um grande candle de alta, também não evoluiu, já tem um grande candle para baixo. Esse ativo está dentro também no contexto de baixa, topos e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes. Para mim, para que essa ação mude a tendência dela de curto prazo, vista pelo gráfico diário, tem que superar R$ 7,37. Segue apontando com a probabilidade maior de buscar essa região de fundo anterior, que vai do patamar dos 6,32 até a região dos R$ 6,11. Não vejo alternativa de compra. Quem tiver comprado, para mim, o stop fica aqui nessa mínima, se essa sua compra é de swing trade, é de curto prazo. Depois disso, vou falar de BBDC4, que terminou o pregão com a leve queda, menos 0,24%. Segue no movimento lateral. Qual o caminho mais provável ainda para mim? Na minha leitura de BBDC4 para baixo. Pode subir? Pode. Mas olhando aqui, mesmo que ela suba, não vejo, eu não consigo identificar. Nossa, então com a cara que isso aqui vai gerar uma boa relação com o retorno. Eu compro aqui e ela tende a disparar para cima. Eu não consigo ter essa leitura. Você pode ver algo diferente aí, mas eu não consigo ver isso ainda. Na realidade, eu vejo uma probabilidade maior, e lembre-se, isso aqui é sempre trabalhando em probabilidade, não necessariamente do que vai realmente acontecer, porque isso eu não tenho controle, nem eu, nem você, nem ninguém tem esse controle, tem essa certeza. Mas o caminho mais provável é desse ativo vir a testar uma próxima região de suporte importante, falando de curto para médio prazo, na faixa dos R$ 11,65. Por esse motivo, o cenário gráfico, seja diário, semanal, ainda não me chama atenção para abrir compra em Bradesco. CSNA3 alta de 1,96%, tinha sido destaque de alta aqui, candle de fraqueza, mas se sustentando em cima da média, subiu, mas não ganhou força ainda para cima dessa região de resistência. Enfim, para quem está comprado, tem a opção de colocar stop aí abaixo ou dessa mínima ou da mínima do pregão de quarta-feira. Ou seja, mais bem protegido, stop em R$ 12,42. Para quem está de fora, como é o meu caso, se ficar mais tempo aqui assim de lado e gerar algum sinal assim para cima, daria para arriscar uma compra, mas eu me interessaria por compra mais acima dessa região. Algum indício que ganhou mais força para cima, até mesmo quebrou a tendência de baixa de curto prazo, que seria superar os 13,79, e na sequência passou a proporcionar sinal de fundo, de pivô, enfim, aí sim o cenário melhora para buscar a operação de compra nesse papel. Por outro lado, fechou um pregão mais forte aqui assim, gerou nova mínima, daria até para
arriscar aí uma operação de venda a favor da tendência vigente, sinal de baixa em cima de zona de resistência. Outro ativo, Pets 3, fechou em alta de 1,18%. Tendência de baixa, gráfico diário, tendência de baixa semanal, tendência de baixa mensal, enfim, ativo totalmente alinhado para baixo, baixo na média, está dentro do movimento de baixo no gráfico mensal, maior probabilidade apontando para perder os R$ 3,03, que é a sua mínima histórica. É o caminho mais provável. Por esse motivo, compra pode dar certo no curto prazo? Pode. Só tem um risco maior nessa operação. O que começa a dar um indício de mudança da tendência desse papel? Superação dessa máxima aqui dos 3,71. Observe que isso aqui é um desafio importante ainda para o ativo. Fundo anterior, que aqui funcionou como suporte, aqui já está funcionando como resistência, junto com a média, que a média também funcionou aqui como resistência. Então, de maneira geral, se tiver comprado, stop aqui embaixo. Está querendo abrir uma compra, superação dessa máxima seria outra alternativa, com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar algo para cima, só não exigir tanto para cima, sabendo que o risco está um pouco maior em cima de compra de Pets 3. BIF 3, ação que vem com seu terceiro pregão consecutivo de alta, o setor está tendo uma boa valorização, com uma boa recuperação, o JBS teve uma boa recuperação nos últimos 3 pregões, Marfrig também, e Brasil Foods e BIF 3. Então o setor teve uma boa recuperação. Dessas ações que eu acabei de comentar, que menos me agrada em termos de cenário gráfico é BIF 3. Apesar de estar aqui no mês positivo, não me agrada muito, ativo com mensal aqui totalmente alinhado para baixo, médias alinhadas para baixo, abaixo de níveis de antigos fundos, ou seja, resistência e prestação mais relevante na faixa do 7,30. Poxa, Dalton, mas ela pode buscar o 7,30. Beleza, então, o que é que chamaria atenção para abrir uma compra nesse papel sendo objetivo? Fundo ascendente pelo menos acima do 6,30. Ou seja, dá para perceber que ela deixou para trás um nível de suporte, que era uma resistência. Então, isso aqui agora, sinalizações de alta acima dessa região, fica mais para compra. Pode ser, inclusive, pelo gráfico de 120 minutos, ou seja, lateraliza aqui, ó, vem mais para baixo e gera um fundo aqui ascendente, daria para arriscar a compra em BIF 3. Quem tiver comprado, deixaria o stop mais aqui folgado, abaixo dessa mínima e depois, dependendo da evolução ali no gráfico 120 minutos, fundo ascendente com pivô de alta, daria para botar o stop a cada novo fundo ascendente no gráfico 120 minutos. Seguindo para a gente falar aqui de Ambev, final de semana chegando aí, né? Cerveja e tal, Ambev. Está em tendência de baixo. Topos e fundos descendentes no gráfico diário, respeitando a média, respeitando o fundo anterior, tendência de baixo pelo gráfico semanal. Pode ter o processo de repique? Pode. Quem está comprado no ativo, eu deixaria o stop aqui embaixo mesmo dessa mínima. O mínimo ali nos 11,03 e o mais bem protegido em 10,97. Quem está de fora, eu olharia com carinho aqui, se dependendo do que ela fizer, eu olharia um pouquinho mais para venda, apesar de já ter andado bastante para baixo. Mas olhando para o gráfico mensal aqui, ó, por enquanto o caminho mais provável é testar essa região de fundo aqui, lá na casa dos 10,57. O que é que seria interessante acontecer para compra? Sinal de alta ali acima dos níveis de resistência que tendem a ser superados, ou seja, que podem ser superados e passar a funcionar como suporte, como uma média, e esse fundo aqui anterior, por volta ali dos R$ 11,33. Então isso seria algo positivo para compra, mas nesse momento o cenário, como eu acabei de mencionar, para mudar a tendência tem que voltar para cima desse nível aqui, ó, que era um suporte, virou resistência. Superação dos 11,84 quebra a tendência de baixa e apoia mais operações de compra com melhor relação risco-retorno em Ambev. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar um like, um joinha aqui nessa análise de fechamento e pregão, se ela foi útil para você de alguma forma, seja na leitura dos ativos, seja aqui também na questão da parte de aprendizado, se foi interessante também para você. Enfim, de alguma forma, deixa um like, um joinha, compartilha. Agradeço demais. Grande abraço.